Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus. Essa é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano. E quem vos fala nessa oportunidade é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra. E nessa oportunidade também eu quero aproveitar para salientar a alegria de ter conosco, mais uma vez, a nossa irmã Marlete. A paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor, irmãos, todos que nos acompanham. Estamos juntos mais uma vez para nós aprendermos a palavra do Senhor. E hoje nós seremos abençoados com um conteúdo riquíssimo que traz um tema bem interessante, talvez até curioso, que é um relacionamento lindo entre nora e sogra. Fique conosco, nos acompanhe até o final e seja abençoado você e toda a sua casa. Aleluia! Eu já quero agradecer, a prestatividade de estar aqui em atender o programa EBD em Dia, agradecer também ao líder lá, que é o pastor, se eu não me engano, é o pastor Ed Carlos, agradecer também ao presbítero irmão Eliezer, tão carinhosamente sempre te referenda para tratar aqui conosco. E se voltou, irmã Marlete, porque alguma coisa de boa deixou com certeza. Que bom, nossa alegria. Nós vamos nesse momento, quero pedir a você, já a princípio, que não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar o conteúdo, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Foi bênção para você? Divida com alguém também, que Deus vai te abençoar. Nós estamos tratando, nesse segundo trimestre, os relacionamentos em família. Superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje, de forma muito especial, a lição número 7 vai falar do relacionamento entre nora e sogra. O que a Bíblia tem a nos dizer, hein? Nós temos sim, a Bíblia trata de todas as esferas da nossa vida, espiritual, física, nossa vida sentimental, tudo. A Bíblia é um manual completo, meus irmãos. Professor, graças a Deus pela palavra do Senhor. E eu vou levar agora uma palavra a Deus em oração, para que Deus venha nos abençoar e abençoar você também, professor, que vai ministrar neste domingo próximo. Ou professora, óbvio, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te agradeço e eu te louvo. Senhor, adoro o teu nome por esse maravilhoso conteúdo. Agradeço pela oportunidade, agradeço pela minha família, pelo ar que eu respiro, pela vida que o Senhor me concedeu. Agradeço também por tudo que está acontecendo, que se não for a tua mão e a tua misericórdia, Senhor, ai de nós. Pai, fica conosco nessa tarde, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Marlete,
falar sobre um exemplo clássico entre uma relação entre uma sogra e uma nora. O texto vai tratar basicamente sobre a vida de Ruth nessa tarde, né? E como Deus honrou essa mulher, né? Como Deus, com uma fidelidade, com carinho, com cuidado. O nosso texto áureo, a irmã quer ler, por favor, o texto áureo, irmã Marlete, por favor? O texto áureo diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Aleluia! E a nossa verdade prática, que vai falar sobre a fé cristã, exalta o amor familiar, e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como também o genro e sogra, né? Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, né, que será a leitura bíblica em classe, que está relatado em Ruth, capítulo 1, dos versos 1 ao 5, e também dos versos 1 ao 5 e o verso 8, e depois do 12 ao 14. A irmã pode ler também para nós a nossa leitura bíblica? Sim, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quileom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileom. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usasse com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filho, esperá-los eis até que viesse a ser grandes, deter-vos eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth, e é a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada pela pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligências, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico de relacionamento entre Ruth e a sua sogra Noemi. Agora vamos para o primeiro ponto, que vai tratar sobre a crise econômica, né, irmã Marlete, na terra da Judéia. O contexto em que levou uma família a descer até Moabe, né? Possivelmente nas melhores das melhores intenções, né? Que o pai de família sempre tem, melhor intenção para a sua família, mas de repente o tempo errado, a hora errada. Mas vamos ver também no final de tudo que mesmo em meio às tragédias, Deus tem um caminho no meio do deserto, no meio da tormenta, né?
Amém. Então, falando aqui da crise, né, nós temos um grande exemplo de uma amizade de nora e sogra que se fortaleceu em meio à crise, irmão Luiz. Eu até falei no início assim que talvez seria uma temática curiosa, porque é mais comum a gente falar de uma inimizade entre nora e sogra, infelizmente, do que da amizade entre nora e sogra. Porque, infelizmente, nós vivemos em uma cultura onde a figura da sogra ela é muito satirizada. Infelizmente, até no meio cristãos, pessoas usam a figura da sogra para fazer brincadeirinhas, sátiras, piadinha, né? Então, se alguém, irmão Luiz, se manifestar ali num grupo para dizer, ei, deixa eu falar alguma coisa da minha sogra, automaticamente, prontamente, alguém já espera que vai sair ali uma piadinha, uma brincadeirinha com a sogra, né? Isso não é verdade? Isso acontece muito. Às vezes até no meio cristão, né? Até no meio cristão, infelizmente. Não deveria. Não que o cristão não possa ter, a gente tem senso de humor, é lógico, né? Mas assim, hoje eu tenho esse entendimento, irmão Luiz, que toda brincadeira que vai constranger, diminuir uma pessoa, não tem graça, né? Então assim, mas isso acontece no meio cristão, infelizmente, né? Mas aqui nós temos um grande exemplo de uma amizade entre nora e sogra, e detalhe, uma amizade, irmão Luiz, que se fortaleceu em meio à crise. Né? Em meio assim à adversidade ali que elas enfrentaram juntas, isso serviu para fortalecer aquela amizade, né? Eu lembro de um versículo que a Bíblia diz que na angústia nasce um amigo, em outra versão nasce um irmão. Então aquele momento de crise, de adversidade que elas passaram, só fortaleceu o relacionamento delas, né? Então, a crise ali que elas enfrentaram, falando aqui da crise econômica na terra, a gente já sabe o contexto de Ruth, é o mesmo contexto que a gente estudou na lição passada de Juízes, né? O povo vivia assim, um declínio espiritual. E daí, irmão Luiz, a gente vê que eles enfrentaram aqui uma crise na casa do pão. Porque a palavra Belém, em hebraico, quer dizer casa do pão. Onde tem o pão, onde tem o sustento. Agora imagina, irmão Luiz, você chega na padaria, aí o atendente diz assim, não tem pão. Não tem pão. Como assim não tem pão na padaria? Né? Automaticamente você vai pensar três coisas. Deu algum problema técnico nas máquinas? Os padeiros não compareceram? Ou então a empresa está ruim das pernas? Você já pensa, o que está acontecendo que na padaria não tem pão? E daí é a primeira coisa que a gente pensa, como pode na casa do pão, uma terra onde Deus tinha feito promessa de bênção, de fartura, agora estava faltando pão. E era assim, então a gente entende, irmão Luiz, que Deus ele prometeu que ele cuidaria do seu povo. Eu lembro quando Jesus disse assim, não andes ansiosos pelo que vocês vão comer ou beber, o vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Resumindo, Jesus está dizendo assim, ó, Deus não é pai desnaturado que põe filho no mundo para passar necessidade. Mas agora como é que o povo estava passando necessidade na terra do pão? Então a necessidade, quando ela surgia, só existia duas razões, irmão Luiz, só duas razões. Ou Deus estava provando, ou Deus estava punindo. E nesse caso aqui era uma punição, porque o povo estava declinando espiritualmente. E nesse contexto aqui de crise, nasce essa linda amizade de nora e sogra. Aleluia. Falar sobre a crise, né, na terra de Judá, né? Deus sempre teve o desejo, o sonho de abençoar os seus filhos com aquilo que há de melhor, né? Não prometeu extrema bonança, nem coisa, Deus não prometeu facilidades perpétuas, mas vitórias, momentos às vezes até de percalço. Mas o povo aqui, Elimeleque, a gente entende, né, pelo contexto
em que se encontra Noemi e os seus filhos, que Elimeleque era um homem justo, trata como injusto, e tal qual como pai de família, sendo justo, para ele foi muito difícil sair de onde ele estava, né? Aqui ficam as primeiras lições para você, professor. Muitas vezes o pai, o líder, o chefe de família tem que tomar algumas decisões, nem sempre serão as melhores, ou nem sempre serão erradas também, muitas vezes serão assertivas, né? O certo é que ele precisava alimentar uma esposa e 2 filhos, e ele foi buscar recursos, onde imaginou que os recursos estariam, até aí tudo bem, né? A gente vê então que o lugar da habitação, o lugar onde ele fora plantado, o lugar de seus pais, o lugar onde Deus os plantou, já não estava correspondendo para atender às necessidades básicas, né? Para um provedor, para um pai de família, levar o sustento para a sua casa. É que eu vejo muita gente, professor, condenando Elimeleque. Não faça isso, né? Sem entender todo o contexto da situação, né? Porque a Bíblia diz que, né, nesses casos, nós não devemos ser juízes, né? E aqui, irmã Marlete, eu quero acreditar que ele foi um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus, irmão Luiz, e um homem que não cruzou os braços, né? Ele fez alguma coisa. Ele viu que a família estava passando um aperto ali e foi um pai que ele resolveu não cruzar os braços e ir em busca de um recurso. Então, a gente vê assim que muitas vezes, outra coisa que eu fico pensando, já que nós estamos falando de relacionamento, né, de sogra, e isso também envolve genro e sogro e tal, né? Aí eu fico pensando, vamos conjecturar que porque se eles eram casados, eles também têm os sogros, né? Que tal Elimeleque levar o problema dele para o sogro? Então ele viu que o problema era dele, da casa dele, e ele foi resolver isso. Às vezes a gente não entende, irmão Luiz, por que às vezes algum relacionamento entre nora e sogra, genro e sogro são conturbados e não dão certo. Às vezes porque o próprio casal mistura as coisas, né? Confunde os papéis. Né? Confunde os papéis, né? E Elimeleque diz, não, eu sou o pai da casa, eu assumi essa família e eu vou atrás do sustento, eu vou fazer alguma coisa. Aqui fica mais uma dica, professor, você pode abordar esse tema aí, né, irmã Marlete? Cuidado, é bom ter um pai e a mãe por perto, é bom ter uma, né, e se forem servo de Deus, melhor ainda, né, mas sabe de uma coisa, eles não vão gerenciar a sua casa, não podem, não devem. Existem limites, né? Existem limites, existem impostos por Deus e impostos pelo casamento. Sogra e sogro, seja por melhores que sejam, eles têm limites de interação dentro do relacionamento. Aqui já estou defendendo o primeiro ponto, defendendo tanto Elimeleque quanto Noemi. Então, assim, é muito bom ter, mas, assim, cuidado, né? Tem pai e mãe que acabam, muitas vezes quem estraga os casamentos, muitas vezes são pai e mãe, né? Mimam demais os seus filhos e ficam querendo gerenciar a conduta da pessoa que casou com o seu filho ou com a sua filha à distância. Nunca deu certo. Não vai funcionar. Nunca deu certo, não dá certo. Se aparecer um caso, vai ser, eu desconheço, né? Vai acontecer. Aqui fica a primeira dica, professor. Casamento é importante, que muitas das vezes, né, dentro do casamento, fases da vida, precisaremos de ajuda, né? Mas Elimeleque ali entendeu. Ele chamou a responsabilidade para ele e disse, não, eu preciso dar o sustento para a minha casa, né? E aí a gente vê, o tempo corre rápido demais, irmã Marlete. Nós vamos já terminar o primeiro ponto, pedir para a discorrer nesse primeiro tópico ainda, falta o tópico 2 todo ainda. Aqui fala o tópico ponto 2, né? A crise de uma família. Então, a gente entende, assim, irmão Luiz, toda família, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai enfrentar uma crise. Mais cedo ou mais tarde, a adversidade vai bater na porta. Então, assim, o que fazer quando chega a adversidade? O problema é esse, o que fazer quando chega a adversidade, quando chega a crise. O que fazer quando não se sabe o que fazer, né? Então, primeiro, de repente isso sirva para você que está nos ouvindo, de repente, né, você está passando por um momento na tua vida de adversidade, eu não sei o que pode estar se passando,
Mas, assim, a primeira dica, assim, o primeiro conselho, assim, primeira coisa, confie em Deus. Não se desespere e confie em Deus. Confia que Deus, Ele sabe de tudo, entenda também que os problemas se resolvem, nada é eterno, né, irmão Luiz? Nada é eterno, nada dura para sempre. Outra coisa, né? Não cruze os braços. Talvez é uma crise financeira, não sei que tipo de crise, mas a gente vê que Elimeleque, essa família não cruzou o braço, não ficou inerte. Eles fizeram alguma coisa. Terceiro, não leve os problemas para os sogros, como foi falado agora. Porque eu digo, irmão Luiz, eu preciso entender uma coisa. Eu tenho sogra, sou casada há 27 anos, vai fazer 28 anos. A minha sogra é uma mãe para mim. O meu sogro faz 4 anos que é falecido. Então, assim, meus sogros, assim, foram uma âncora para mim e para o meu esposo. No começo, assim, tudo era muito difícil para nós. Nós passamos assim, muita necessidade, muitas crises de todas as espécies, assim. Então, assim, a minha sogra assim, me ajudou muito, muito, muito. Teve muito tempo ao meu lado, me apoiando. Mas hoje, depois, eu não era crente ainda, mas hoje, com o entendimento que eu tenho, irmão Luiz, se eu tivesse o entendimento de hoje, eu teria poupado eles de muita coisa. Eu teria poupado. Então, a gente precisa entender que aquela sogra, ela não deixou de ser mãe. E, infelizmente, infelizmente, acho que não é a palavra certa, mas a gente precisa entender que a sogra é mãe e mãe não perde instinto materno. Então, se eu não quero que a sogra se envolva, eu devo poupar ela. Porque se a sogra sabe que o filho dela, a casa do filho dela, está passando problema, dificuldade, o próprio instinto materno vai querer que ela faça alguma coisa, porque ela é mãe, é instinto materno. Não, eu preciso socorrer. Então, às vezes, a sogra acaba se envolvendo, não é nem por mal, é o próprio instinto materno que faz isso. Não importa a idade que o filho tem, mas a gente tem o instinto materno e a gente quer fazer alguma coisa, socorrer. Mas então, se eu não quero que a sogra se envolva, eu devo poupá-la. Então, eu hoje entendo que eu deveria ter poupado a minha sogra de muitas coisas. Aqui falamos sobre, a senhora falou sobre instinto materno, né? Porque mãe nunca deixa de ser mãe. Aqui é o primeiro ponto, né? Irmão, nós estamos falando sobre relacionamento de sogra e nora, aqui também para ser genro e sogra também. Aqui de evitar, de não se intrometer, não é que você vai se desligar deles. Que querendo ou não, quando a gente sofre, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado também sofrem junto. E quando elas nos amam de verdade, elas vão tentar nos ajudar de alguma forma, interagir de alguma forma. E vez por outra, muitas vezes o sogro, a sogra pode socorre mesmo, né? Olha, pode me ajudar nesse sentido, né? Em oração, às vezes facilitando, dando um conselho, até às vezes de forma financeira. Claro que sim, irmão. Não é para estar. Eu não digo isso é para você estar pedindo dinheiro para o seu sogro toda vez. Não é isso, entenda isso. Mas esse instinto da paternidade, também da maternidade, vai fazer que se não tiver limites, né, vai inferir dentro do relacionamento. Né? Não é que isso é proibido, não é isso que eu estou dizendo, mas que esse excesso de zelo, esse excesso de preocupação, às vezes até procurando coisas onde não existem, né? Será que o meu filhinho, minha filha está se alimentando bem? Será que a fulana está fazendo a comidinha do jeito que ele gosta, do jeito que ela gosta? São essas picuinhas, sabe? Que não agregam nada para o relacionamento. Muito pelo contrário, eles podem trazer até malefícios, né? E aí, irmãos, estamos falando de uma mulher agora, ponto 2, irmã, que ela, longe de casa, ela perde o marido, fica viúva, e perde os seus únicos 2 filhos. Quando ela diz, quando ele pede para chamar ela de amargurada, é porque essa mulher não tinha mais nada que esperar da vida, para a sociedade da época, para a cultura da época, para o padrão da época. Ela não tinha muita coisa mais para esperar, irmã Marlete, porque, embora existisse, né, alguma questão na legislação sobre amparar a viúva, ela estava sem o esposo e sem os filhos. A esperança dela era aguardar a bondade de um estranho, que poderia ser que acontecesse ou não. Então, estamos falando de uma mulher que perdeu tudo, irmãos. Já não tinha casa, não tinha esposo, não tinha os filhos, e o local que ela escolheu para viver trouxe amargura para ela. Esse foi o cenário com que Noemi se encontra.
Esse foi o cenário, esse é o retrato, né, na Palestina, na Judéia, que esse cenário começa a se discorrer. E eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo e já a gente vai estar vendo como é que se desenrolou essa história. Que Deus abençoe e até o próximo bloco. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em dia para o nosso segundo ponto e para o nosso segundo bloco, que vai falar superando as crises existenciais. Primeiro ponto, Noemi decide voltar. Segundo ponto, Ruth conhece o Deus da sua sogra. E terceiro ponto, unidos contra a crise. Oh, glória a Deus! Quantos ensinos maravilhosos para nós. Quantas coisas podemos extrair do livro de Ruth para nossas vidas, né? Quão fiel foi essa mulher e o quão ela foi honrada pelo próprio Deus. Né? Mais tarde, a vinda fazer parte da genealogia do próprio Messias, do próprio Cristo. Uma mulher que não era judia, foi incorporada, enxertada por Deus, porque decidiu nadar contra a correnteza, decidiu ir contra todas as expectativas para servir ao Deus de Noemi. Irmã Marlete. Eu quero usar esse ponto aqui para fazer algumas aplicações pessoais. Noemi decide voltar à sua terra. Logo aqui no meio do texto, o comentarista diz assim: provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando por todos os sofrimentos experimentados. Então a gente vê assim que diante de todo o cenário que ela vivia, eu fico pensando quantos porquês dentro daquela mulher, irmã Noemi. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus me castigou? Porque provavelmente ela tinha a ideia de que Deus estava castigando ela. Tanto é que ela diz, hoje Deus me fez uma mulher amarga. Então, de repente, ela carregava muitos porquês na vida dela. O porquê disso, o porquê daquilo, por que Deus está me castigando? Ou então, por que eu fui sair de lá? Por que que eu fui tomar com meu marido essa decisão? Então, irmãos, quer fazer uma aplicação pessoal assim para nós. Crises são inevitáveis, né? Mas chega uma hora na vida da gente que os porquês já não interessam mais. O que interessa, irmão Luiz, no momento de crise, de dor, de adversidade, é as famílias se unirem. Noemi já nem tinha família, mas quem tem família, o importante é a família se unir as suas forças e não ter vergonha de recomeçar. Aqui ela decide recomeçar a vida dela. Então ela decide voltar para a terra, talvez da onde ela nunca deveria ter saído. E ela então toma essa decisão de levantar a cabeça, voltar para o lugar dela, para a terra dela e recomeçar a vida dela. Então, assim, que a gente entenda que Deus é o Deus dos recomeços, né? Então, quem olhava para a vida daquela mulher que agora perdeu tudo, era o Deus dos recomeços, irmão Luiz. Outra coisa que eu digo, irmão Luiz, nunca se pergunte por que eu. Por que eu? Talvez ela perguntava por que isso, por que assim, mas não sei se ela teve a coragem de perguntar por que eu. Irmão Luiz, uma pergunta que a gente nunca deve fazer. Porque que tal se você pergunta a Deus, por que eu? Que tal se a resposta for, por que não você? Por que não eu? A pergunta é retórica. Né? E aí eu fico imaginando, né? Ela tinha tudo para baixar a cabeça e parar, mas ela decidiu tomar uma atitude. Porque quando a gente está no pior momento, Noemi enfrentava o pior momento da história. Para muitas mulheres, não suportaria um terço disso aqui. Tem gente se matando, irmãos, porque perdeu um namorado, porque perdeu um marido. Claro que a gente não quer que um casamento seja destruído, mas tem gente que quer se matar porque
Porque ficou doente? Porque ganhou uns quilos a mais? Porque era rica e ficou pobre? Porque era assim, né? Porque eu era amarelo e fiquei branco? Tem gente querendo se matar por tão pouco que até vergonha falar de Noemi. Sim. Da grandeza, o que essa mulher aguentou, sustentou e se manteve, para ter força, arrancar forças, não sei de onde, porque é fácil nós apontar. Mas se tivesse ficado aqui, se tivesse ficado aqui, não tinha nada disso acontecido. Os apontadores, os parentes, os amigos próximos, quem viu, quem conhecia. Irmão, tem tanta gente para julgar, irmão. Nós temos tantos juízes, quando muitas vezes nós precisávamos de mais advogados que entendessem as nossas lutas. Noemi não precisava de tanto juiz, precisava de mais advogado. E aí a gente tem gente que tem a ousadia de falar de Noemi, tem mulheres e homens que querem, por causa de uma dor de cabeça, querem morrer. Aquela pessoa por as piores tragédias que o ser humano que uma mulher pode enfrentar. Primeiro, ela perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos de forma precoce. Então a força dela não foi pequena em Deus. Ela buscou força de onde ela não tinha, Mamanete, para continuar a sua jornada. Dizem que o natural é os filhos sepultarem os pais, né? E não ao contrário, né? Então a gente pode imaginar o tamanho da dor dessa mulher. Então, de repente, eu digo, irmão Luiz, ela nem teve uma boa recepção quando voltou, porque quantos, talvez, que criticaram ela de ter saído do meio do povo, vai lá para um outro povo, que nem é do povo da gente, que nem é da nossa cultura, vão para lá. Como o irmão disse, talvez ela recebeu um monte de apontamento, mas Deus levantou uma mulher que abraçou ela, que mostrou total fidelidade, a partir do momento que ela decidiu recomeçar a vida dela. Então, independente, que a gente tenha sempre a força, a coragem de recomeçar, e eu tenho certeza que Deus sempre vai levantar alguém. Por mais que tenha dedos apontados, vai ter sempre alguém de braços abertos para nos abraçar. Nem todos vão nos apontar. Tem minhas sogras, meus sogros, eu particularmente, são uma bênção. Minha sogra é uma mulher de Deus, de uma sabedoria assim. Ela pouco foi escola, sabe? Mas Deus deu para ela uma sabedoria de algo anormal. Meu sogro é um homem muito prudente, muito correto, né? Eu tenho uma relação muito boa com os meus sogros, meu sogro e minha sogra, né? Isso não é regra. Porque tem nora e genro que são treva também para o sogro e para a sogra. E tem sogro e sogra que são treva, irmão. Eles preferem ver os filhos separados do que se ela não topar com a cor do cabelo, com a cor dos olhos da pessoa com qual o filho ou a filha escolheu para viver, acabou. Como eu já ouvi de casos, tem as pessoas próximas a mim, que a sogra falou, eu prefiro ver preferia que meu filho tivesse morrido do que casar com essa aí. E coisas assim desse nível, que a gente pensa que não existe, mas acontece e existe. Então são más relacionamentos. Claro, frutos de maus comportamentos, de má índole de pessoas, né? Que não falo nem que são de sogro, de sogra, de genro, de nora. Falo de mau comportamentos de pessoas, né? Pessoas que resplandecem nessa relação, né? Porque meu filho ou minha filha tinha que casar com uma fulana, com uma beltrana, com uma ciclana. Irmãos, essa decisão não coube a você. Professor, aborde isso de forma muito gentil e carinhosa na sua classe de aula, porque, irmãos, tem gente que tira para atrapalhar a vida dos outros, né, irmão? Nós estamos falando de gente que Deus usa para abençoar, né? Porque o relacionamento entre esse tipo de relacionamento, né, com os pais do cônjuge, tem que ser o mais amistável possível. Porque você se torna filho junto, ou filha junto. Mas tem gente que não entende, né, dessa forma. Tem gente que não entende, né? Mas, oxalá, quando a mulher ganha um genro, ela ganha mais um filho. Quando o sogro ganha um genro, né, ganha um filho também, vice-versa. Quando ganha uma nora, né, é uma filha que se ganha, né? É uma filha que se ganha. Então, fica aí a nossa dica. O professor pode ser muito gentil, né? Não seja muito enérgico, seja carinhoso, mas tem pessoas que precisam ouvir, né? Que tem limites. Existem limites naturais e divinos para o relacionamento. Sabe o que eu estou me lembrando, irmão Luiz? Que tem mãe que ela idealiza uma nora para ela. E sabe aonde eu pego esse exemplo? Lá no exemplo do Provérbios 31, a mulher virtuosa.
Né? Meu Deus, é uma mulher que desafia qualquer mulher. Não é fácil atender os requisitos de Provérbio 31, né, da mulher virtuosa, mas se a gente olhar o início ali do texto, a gente vai ver que ali é o conselho de uma mãe para o filho. É a mãe do rei Lemuel pintando para ele o retrato de uma mulher modelo que ele deveria se casar. Ela não é uma mulher que existiu literalmente a mulher virtuosa, mas a mãe do rei Lemuel, ela pintou um retrato, um modelo de uma mulher a qual ele deveria se casar. Ou seja, então ela era uma mãe que idealizou para ela uma nora. A minha nora tem que ser assim, 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 assim. E às vezes a nora vem de uma forma que não é como a sogra idealizou, porque quem escolhe é o filho, não é a sogra. E daí vai começar os conflitos, porque a nora não atende às expectativas que a sogra criou. Por mais que ela se esforce, né, dentro da capacidade dela, não é fácil. E o ponto 3, irmã Marlete, vai falar sobre unidas contra a crise. Em Itajaí, quem passa pela BR-101, não sei se está lá ainda, tem uma frase que diz: bons marinheiros são forjados em mares revoltos. Casamentos firmes e duradouros passarão por tempestades também. E por crises, né? Eu não estou fazendo a alegoria a viver fechando o pau, a viver eternamente com problemas. Mas haverão problemas dentro de um relacionamento, né? E aí o que acontece? E aí quando é para a sogra e a nora e o sogro se unirem para orar pelo cônjuge, pelo relacionamento, tem uns atribulados. Não, separa. Teu quarto está aqui ainda, pode voltar para casa. Se isso é comportamento de quem quer o melhor para os seus filhos. Não, casou, está casado, beleza. Então, está com um problema lá, nós vamos buscar socorro em Deus. Deus abrirá uma porta para vocês. Nós, como pais, faremos o que for possível, né? Nós vamos viver a vida de vocês. Nós vamos fazer o que for possível, mas nós vamos buscar solução em Deus. Mas tem pais que não, incomodou, está brigando, fecha, não, pega as tuas coisas e vem embora. Acaba com isso aí. E eu estou falando de pais crentes, né? Pais crentes, o mais triste é isso. Mas aqui o texto vai dizer que na crise, né? Embora que Ruth já estivesse viúva e já Noemi tivesse sem os seus filhos. É um caso atípico. Eu estou conjecturando uma possível prática nos nossos dias. Aqui, Ruth, ela não faria nada de errado. Se continuasse chorando, junto como chorou com Orfa, abraçada a sua sogra, e a despedindo-a. Ruth falou, não sei, ela estava livre pela lei. Se ela voltasse para os pais dela, ela estava totalmente livre. Pai, eu não tive filhos, né? Eu fiquei viúva e quero voltar para casa. Legalmente ela tinha todos os direitos familiares. Mas ela disse, não, peraí. O normal, o natural, foi o que Orfa fez. Aqui eu não faço nenhuma condenação à órfã, porque a lei não condena a órfã. Mas eu faço aqui o texto faz atribuição honrosa a Ruth, porque ela foi além. Ela foi além do que esperava. Ela foi além do que se dizia, além do que se praticava, normalmente para as leis civis da época. Ruth escolheu não abandonar a sua velha, entre aspas aqui, sua velha companheira e amiga sogra chamada Noemi. E Deus, irmão, quando a gente aqui fica a próxima dica, professor, é quando nós fazemos além, é quando nós fazemos mais, é que Deus quer um pouco mais de Deus, faça um pouco mais, vá além daquilo que é pedido. O extraordinário geralmente se esconde além das barreiras da ordem normal, natural das coisas. Então, Ruth, por certo, não sabia a barreira que estaria passando, quando lá na frente ela seria inclusa na genealogia do Cristo, do nosso Cristo, quando ela faria parte da família celestial, na ordem genealógica, posteriormente com Davi, e depois o trono do rebento de Davi, que foi o Messias. Então, vá além. Quer ver o extraordinário? Faça as coisas que você nunca fez, que normalmente você não faria. Então, o extraordinário acontecerá.
unidas contra a crise, né? O ponto 3, o irmão estava desse ponto aqui, né? Então, a gente já conhece o ditado, a união faz a força, né? Mas a gente sabe que união vai além de um abraço, além de um aperto de mão, o que Ruth poderia ter feito, né? Então, não temos mais vínculo algum, né? Eu sou viúva também, um abraço e tchau, e vou voltar para casa dos meus pais. Mas ela não, ela abraçou e ela decidiu, então, mostrar uma lealdade que ia além de um abraço, além de um aperto de mão, e ela tomou assim, uma decisão talvez até ousada, irmão Luiz, porque agora ela estava tomando a decisão não de ir conhecer um país diferente, uma cultura diferente, ela estava tomando a decisão de assumir aquela velha mulher como uma responsabilidade dela. Eu entendo assim que ela estava indo disposta a cuidar de Noemi. Talvez ela estava assim assumindo um compromisso que iria talvez até privar ela de algumas outras coisas, porque agora ela tinha uma responsabilidade de cuidar da sogra, né, de dar total atenção, até porque talvez Ruth pensava assim, bom, eu sou nova ainda, eu tenho uma vida toda pela frente, né, vou deixar um pouco aqui meus sonhos, meus planos, e eu vou abraçar essa mulher, que eu vou cuidar dela, que está muito mais ferida do que eu, porque ela perdeu 2 filhos, né? Então eu vejo que lealdade vai muito além de um abraço, de um aperto de mão, e isso me faz lembrar um provérbio, provérbio 17, que diz assim, o amigo, ele ama em todo o momento, e na adversidade nasce um irmão. Então, é o que eu vejo ali no relacionamento dessas duas. E era um relacionamento sem interesse, porque nenhuma tinha nada para oferecer para a outra. Não é verdade? É muito fácil eu me dar bem, né? A minha sogra é uma bênção porque ela faz tudo por mim, ela me dá tudo que eu peço, ela, quando eu preciso, ela cuida dos meus filhos, cuida dos meus netos, dos seus netos. Eu quero viajar, ela cuida da casa. Então, quando a sogra tem muito para oferecer, às vezes é até fácil, né? Mas Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, a não ser uma vida, um coração amargurado, mas ela disse não, mesmo tu não tinha nada, tendo nada para me dar, o teu povo será o meu povo, e aonde tu dormires ali eu vou dormir também, aonde, né, tu ficares, onde tu pousares eu pousarei. Que coisa linda, não é verdade? Irmãos, o assunto é tão gostoso, eu já preciso chamar nosso próximo intervalo, e já estamos de volta para o nosso último bloco, com o 3º e 4º capítulo e também com a conclusão. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia, né, com a 7ª lição que fala sobre relacionamento entre sogra e nora. Saliento, está comigo nessa tarde irmã Marlete, né, que nos dá alegria de estar aqui conosco mais uma vez. É uma alegria sempre poder discorrer assuntos tão importantes, né, para o dia a dia cristão, e hoje relatados no relacionamento entre Ruth e Noemi. Né. O 3º ponto e o 4º, o 3º ponto vai trabalhar sobre a fé e trabalho numa nova perspectiva. Então, depois de Noemi se levantar, Ruth juntas estão de volta à terra de Canaã, né? A Bíblia trata de que foram 10 anos longe de casa, né? Causou um alvoroço na cidade, né? O texto causou, olha, todo mundo sabia, Noemi está de volta, mas está sozinha, perdeu o marido, perdeu o filho, o que sobrou foi uma nora que teve piedade dela. A gente vai ver que depois de toda a amargura e toda a humilhação, né, começa a nascer um tempo de esperança, né, irmã Marlete? E a gente vê aqui todo o cuidado de Deus quando elas chegam de volta naquela terra. Então eu vejo assim que a gente conhece toda a história, a gente não vai poder discorrer tudo, né, que está todo o conteúdo da lição, mas a gente vê que Boaz ali, que redime a Ruth, não era só uma bondade de Boaz, mas era também uma obediência dele a uma lei que Deus deixou, que os israelitas não poderiam oprimir o estrangeiro.
Então, que eles não fossem indiferentes, né, com a situação quando chegasse um estrangeiro, nem com pobre e nem com viúva. Então, a gente vê o cuidado de Deus ali quando elas chegaram, irmão Luiz, e a gente vê fidelidade de Deus. Não a fidelidade só de uma com a outra, mas a fidelidade do próprio Deus em ajudar aquelas mulheres a recomeçarem a sua vida. E eu vejo assim que existe um mandamento na palavra do Senhor, né, que quando as espigas caíssem ali, as que ficassem para trás não poderiam ser recolhidas, deveriam ficar para a viúva e para o estrangeiro. Era uma espécie de assistência social ali. Então, já era um mandamento de Deus que existisse essa assistência para o pobre, para o estrangeiro. Então, quanto cuidado de Deus, irmão Luiz, por uma mulher que não era do povo dele, sabe? Eu vejo ali que realmente Deus não faz acepção de pessoas, né? Nós vemos então nós temos Ruth e Noemi que saem de extrema pobreza, né? E agora eles vão em direção, aí aqui já em Israel nós vemos que um amparo social, né? Daí de repente para quem não tinha praticamente o que comer, já tem um amparo social para recomeçar a vida, né? E aí, como aqui Boaz é um tipo de Cristo na nossa vida, né? Que vai redimir a Ruth, que tipifica também a igreja, nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus já na prática, né? Como resultado da fidelidade de Ruth, porque Deus é fiel. Por isso nós temos que permanecer fiéis. E aqui nós vemos a honra do trabalho no campo de Boaz. Então, sabe, não existe coincidência, né? Não existe coincidência, né? Eu não sei se Ruth sabia e Noemi sabia que aquele campo era de Boaz, que existia um grau de parentesco entre eles, né? De repente, uma pequena intervenção familiar poderia auxiliar, e foi isso que, quando chegou aos ouvidos de Boaz, eu ouvi falar delas. Que duas mulheres preciosas, que exemplo lindo. Eu não só quero que elas sejam assistidas pela assistência social, como eu quero que que encha bem o cesto dela, para ela encher bem e para ela levar também para quem precisa, que era a Noemi, que estava na retaguarda, né? E o enredo da história, os irmãos já conhecem, como Deus, como o próprio Cristo, o próprio Boaz, vai se afeiçoando de Ruth e vai trabalhando para redimir a vida de Ruth e ser o portador do dote, como se diz nos dias de hoje, né? Então nós vemos Deus trabalhando em favor de alguém que decidiu servi-lo, ser fiel a Ele. Os resultados começam a aparecer, irmã Malete, de quem escolhe ser fiel a Deus. E Deus fez isso notório, porque a Bíblia deixa bem claro que quando os empregados explicam para Boaz quem era aquela moça, porque ele pergunta quem é essa, né? Ele diz assim ainda para Ruth: eu bem tenho ouvido falar do que tu fez pela tua sogra. Então veja que Boaz, ele atendeu ao pedido de Ruth. Eu vejo assim que o amor de Ruth por Noemi contribuiu para que ela fosse abençoada. Então o próprio Deus se encarregou de abençoar ela por ela ter assim feito, sabe, aquilo que a Bíblia diz, que a gente deve fazer o bem. A gente deve fazer o bem. Então ela fez um bem para sua sogra, sem obrigação nenhuma, mas Deus usou outros para abençoar e retribuir o bem que ela fazia à sogra. A lei da semeadura, né? A lei da semeadura, ela é fantástica. Eu dizia para alguém, eu fui numa empresa por esses dias, e Deus me deu o privilégio de orar pelas pessoas e falar para as pessoas, e falei um pouquinho sobre a lei da semeadura. Tudo que fazemos, tudo que propomos no nosso coração, e de coração fazer ao próximo, nós fazemos como para nós mesmos. Porque a lei da semeadura, ela é cruel, num bom sentido, falando de que tudo que você fizer de bom virá para você também. Como o oposto também é verdadeiro. Deus é maravilhosamente fiel para retribuir aquele que dá com generosidade. Ruth deu a vida para não deixar uma pobre senhora perecer no deserto de repente. Deus a honrou. Deus não só honrou, mas Deus caprichou, irmãos. Caprichou no que estava fazendo para abençoar uma mulher.
Deus não tem, o estoque de Deus não acaba de bondade, de milagre, de poder, de coisas extraordinárias. Deus é um Deus poderoso, que tem o prazer de abençoar os seus filhos. E como Ruth decidiu ir além das expectativas, Deus abençoou além das expectativas, dos melhores sonhos de Ruth. Nos melhores sonhos, Ruth não sonhava, né, que casaria com esse homem. Eu fico imaginando e viajando que nos melhores sonhos que Ruth pudesse sonhar, eu acho que cair nas mãos de Boaz seria o topo de todas as realizações, espiritualmente falando, né? Deus tem um cuidado sobre cada um de nós, né? Como eu disse nos blocos anteriores, professor, nós precisamos de mais advogados, de menos juízes, né? Para a coisa, mas o que na prática acontece é o inverso. Nós temos muito mais juízes do que advogados, né? Mas fiel é Deus, que não deixa ninguém desesperado. Mesmo em meio à crise. Aqui não estou falando de relacionamentos, irmãos. Aqui você tem, na dúvida, aqui nós temos pastores, aqui na nossa igreja, homens de Deus, experimentados na obra do Senhor, que podem dar todo suporte a qualquer dificuldade, irmã, que você esteja passando no seu relacionamento, seja ele conjugal ou com que está advindo de um relacionamento ruim com a sogra, com o sogro. Irmãos, busque ajuda em Deus, busque ajuda pastoral e Deus vai te abençoar. Só não deixe estourar a corda. O pastor Cláudio fala, não deixe estourar, porque depois que estoura, está decidido, não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais como ajudar. Mas não deixe chegar nesse ponto. Começou os problemas lá, avise, fique atento. Conhece alguém que está com problema? Seja a boca de Deus para aquele lá. Ajude, indique, direcione e Deus vai te abençoar. Nós vemos falar sobre Ruth, né? Pode ser que você esteja vivendo nos seus dias, nos dias de hoje, a sua tragédia moral, a sua tragédia financeira, a sua tragédia, eu não sei, familiar, enfim, eu não sei o que pode ter açoitado a tua vida. Se a morte bateu na tua casa, se a rejeição familiar, e de repente se tinha tudo, hoje já não tem nada, se de repente as coisas não saíram, você se esforçou, você é um crente, uma crente fiel a Deus, um homem, uma mulher de Deus, mas não importa as portas que você bateu, não importa o esforço que você empregou, as coisas saíram todas erradas, nenhum dos teus planos foram concretizados. Saiba que Deus é poderoso. Uma referência que diz aqui, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que são chamados segundo o seu decreto, né? Então, nada está perdido. O recomeço será mais lindo. Não baixe, você pai de família, você mãe, não baixe a guarda. Não desanime, não entregue, não jogue a toalha, como diria nos ringues, né? Não jogue a toalha, né? Mas continue com seus joelhos no chão, continue com a boca no pó, porque a resposta do céu em nosso favor virá. A Bíblia diz que ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir a nossa oração. Os olhos dele são como chamas de fogo, estão sobre toda a terra. Não te chamou para te desamparar no momento que você mais precisa. Se o deserto está causticante, está dolorido, sabe que mais linda será a vitória. Se levante em nome de Jesus. Busque força em Deus. E eu sinto muita graça de Deus para te dizer isso nessa tarde. Deus é o restaurador de vidas. Aquele que redime a tua alma do pó e te levanta do monturo para te fazer assentar entre príncipes do seu povo. Deus é o Deus que libera nessa tarde uma palavra para o teu e para o meu coração. Há esperança, como disse em Jó, né? Mesmo que a árvore ainda é cortada, há esperança para ti. O teu fim será glorioso. A tua história não será essa história de vergonha que você tem vivido onde você está. Eu sei que teve muitos acusadores, mas todos verão e dirão, bendito é o nome do Senhor na tua vida, porque Deus se levantou em prol da tua causa. Marlete. Talvez aquelas mulheres chegaram naquela terra e elas pensavam assim, eu só quero esquecer o que aconteceu, eu só quero
uma oportunidade de recomeçar a minha vida. Talvez Ruth, que ela pede para colher as espigas, ela estava indo atrás de uma oportunidade de emprego. Talvez ela pensava assim, eu só quero esquecer o que passou até aqui, o que aconteceu, eu quero uma oportunidade de emprego e retomar a minha vida, mas ela não imaginava que o que Deus tinha para ela ia além daquilo. E a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, como o irmão Luiz já me antecipou aqui, não importa o que você aconteceu, não importa se a tua dor é a dor do luto, um dia você vai ter que tirar a roupa de luto, você vai ter que se vestir de força e ir à luta, e tenha certeza que Deus irá contigo na tua frente, porque quando aquelas mulheres decidiram voltar, Deus já tinha ido na frente e preparado tudo, irmão Luiz. Já tinha um remidor lá esperando por elas e elas não sabiam. E a figura de Boaz, a Boaz é uma figura de Jesus Cristo, que é o nosso remidor. Então a gente vê, irmão Luiz, que depois que aquele remidor foi apresentado a elas, a história delas mudou. Jesus é o nosso remidor que muda a história. Então eu quero te dizer nessa tarde, creia, Jesus está vivo, Ele é o remidor da humanidade, Ele pode redimir a tua vida, te reconstruir, te levantar do pó, e amanhã ou depois alguém olhar para ti e dizer, mas é essa mesmo? Quantos que depois talvez olharam para Noemi, é aquela que saiu fugida da fome? É aquela que saiu, que a gente ficou sabendo que não tinha mais nada, é aquela mesmo? Então tenha fé em Deus, Deus é poderoso para fazer muito mais. Aleluia. E o momento da fragilidade, acho que é um tempo que Deus permite, sabe? O tempo da solidão, o tempo da escassez, o tempo de se perder. Acho que a Bíblia diz que tem um tempo para todas as coisas. E eu, particularmente, vou confessar algo para os irmãos, né? Deus trabalhou muitos anos, trabalhou muito forte no meu coração. E sempre foi muito ansioso e tinha alguns medos naturais, né? Alguns medos de algumas coisas. Eu sempre dizia, da minha vida eu podia enfrentar várias coisas, mas que isso aqui nunca acontecesse na minha vida. Sabe aqueles medos profundos? Não sei se alguém, se eu estou falando coisas, jogando coisas ao vento, mas às vezes, desde a minha juventude, Deus foi trabalhando forte no meu coração. Aqueles medos profundos, aquelas angústias, aqueles pavores, né? Eu dizia para minha esposa esses dias, todos, eu tive que enfrentá-los. Deus tirou de dentro de mim, espera aí, eu vou tratar o teu coração. E não estou falando de pecado, não estou falando de coisas desagradáveis, não. Coisas que para muita gente são medos naturais. Deus tem tratado comigo todos os pavores que eu tinha, todos os desertos que eu temia, eu tive que enfrentá-los. Todos os desertos. Por quê? Porque Deus não quer nos envergonhar. Deus estava me ensinando a ser mais homem, a ser mais dependente, a ser mais crente e, acima de tudo, encarar os medos, né, de frente e confiar que aquele que tudo pode fazer é infinitamente mais poderoso para nos dar vitória. E muitos que eu já enfrentei, eu digo, Deus, só o Senhor faz isso comigo mesmo, né? Só o Senhor, Deus, não precisava, né? Não precisava fazer tudo isso. Mas, óbvio, né? Isso aqui é uma forma carinhosa de falar, né? Porque Deus é Deus. Mas eu tenho certeza que o fim de tudo não é vergonha, não é derrota, não é fracasso, muito pelo contrário, é vitória. É vitória em todos os sentidos, moral, espiritual, familiar, financeiro, todas as áreas, irmãos. Todos os medos, né, que processam dentro do seu coração, Deus precisa, para ter alguém mais confiante, aflorá-los, colocá-los para fora. Estou falando isso porque fugi um pouquinho do contexto da lição aqui, para dizer que em tudo, 1 Coríntios, se eu não me engano, diz 10, se não me engano, diz, né, devemos dar graças a Deus por tudo, em tudo. Tem hora que dói, desse já é um jargão, dói um montão, né? Tem hora que é difícil. E nas horas que mais dói,
É nas horas que mais nós precisamos de alguém e às vezes, geralmente, não tem alguém para nos estender a mão. Ai, o que nos resta? Ficar mais pertinho de Jesus. Orar um pouquinho mais, depender um pouquinho mais. E a gente vê que o resultado desse é sempre glorioso. Falar o final de Ruth, irmã, a senhora pode ler a conclusão e fala do final de Ruth. Então, o final de Ruth é ela se entregando totalmente ao Deus daquele povo. Ela diz, o teu Deus será o meu Deus. Então, ela tomou uma decisão, eu vou vir para cá, vou recomeçar a minha vida aqui, e eu vou me entregar, vou servir a esse Deus que esse povo serve, ao Deus de Noemi, e a gente, não foi para menos que ela foi tão abençoada. Porque a palavra de Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. E Deus fez tudo do bom e do melhor para a vida de Ruth, porque ela se entregou ao Deus de Israel. Então é um conselho que a gente deixa aqui, né? Se entregue totalmente aos cuidados de Deus, porque Deus sabe o que faz, Deus não dorme. E outra coisa, de repente você vive um relacionamento, já que nós estamos nessa temática, relacionamento entre família, de repente tu está vivendo um relacionamento conturbado com algum parentesco teu, talvez com sogra, com sogro ou cunhados, em nome de Jesus, resolva essa situação. Porque a Bíblia diz que são bem-aventurados pacificadores. Deus não é Deus de guerra, de confusão, não importa quem tem razão, não importa quem errou. Nós estamos vivendo tempos difíceis, é tempo de a gente se unir e promover paz, não é, irmão Luiz? Então, nunca se viu um contexto de tanto desacerto, tanto desajuste familiar, né, entre marido, mulher, sogro, sogra, cunhados, e Deus não se agrada disso. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação. Então, se eu não conseguir ter paz com a mulher que trouxe ao mundo, a pessoa que hoje divide o teto comigo, divide a cama comigo, que é os pais dos meus filhos, com quem eu vou ter? Às vezes, irmão Luiz, é só uma falta, me perdoa de dizer isso, mas às vezes é falta de temor a Deus. A gente vê que elas foram muito abençoadas porque Boaz, ele não foi só bonzinho, mas ele temeu a Deus porque ele conhecia os mandamentos, não oprima o estrangeiro, não oprima o pobre, então ele também temeu a Deus. Então tenha temor de Deus, não diga o que você pensa, não diga o que você acha, não podemos viver de achismo e tente se consertar. Tente viver uma vida em paz com a tua família e tenha certeza que Deus vai entrar com a providência. Amém? A conclusão diz assim, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam uma união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Aleluia. Queria agradecer a Deus, ser o pastor Gilson, uma amiga, uma pessoa muito querida, muito próxima a nós, dizer que passamos um pouquinho do horário hoje, geralmente a gente faz um pouquinho mais. Estava tão bom esse bate-papo, né, irmã Marlete? Eu não tenho como não... Eu sinto uma alegria, uma paz tão grande em dizer que Deus é fiel. Deus é fiel. E eu vou orar por você nessa tarde que estamos aqui, para que Deus, você que está passando por um momento agora, né, não só você professor, mas você irmão em Cristo, está passando por um momento de dificuldade, de incompreensão, o deserto, a escassez, né? As privações da vida bateram à sua porta, mas você se diz um crente fiel a Deus, você sabe que você está na presença de Deus e que você não era isso que você esperava. Não, nada foi como Noemi esperava, mas tudo foi além do que Noemi sonhava. Tá? Então o plano de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, e nós louvamos ao Senhor por isso. Senhor Jesus Cristo, nessa tarde, Senhor, eu peço ao glorioso Espírito Santo
que interaja, Senhor, que alcance as vidas que estão nos vendo, que nos verão para frente, Jesus. Que o Senhor entre nessa causa, nesse coração, Senhor, para virar o cativeiro, para virar a história, reescrever uma nova história, Senhor, para criar uma nova página, Senhor, a página de cântico, de alegria, de saltério, Senhor, de folgar na Tua presença. Deus maravilhoso, que entendemos, Senhor, que foi um tempo, que as pessoas estão passando um tempo de muita tristeza, de muita angústia, Senhor, mas em nome de Jesus nós oramos para que esse sol, Senhor, o sol da justiça nasça na vida dos nossos irmãos, para que o Senhor venha surpreender e superar todas as expectativas, emocionalmente, ministerialmente, Senhor, financeiramente, Senhor, emocionalmente, no lar, no casamento, Senhor. Quantas coisas, quantas áreas, Espírito Santo. Eu peço ao Senhor que estenda a Tua mão, Senhor, nessa tarde. Estenda, Jesus, a Tua mão. Em nome de Jesus eu agradeço. Em nome de Jesus eu Te louvo. Pai, desde agora e para sempre. Deus, eu Te agradeço. Agradeço a você que esteve aí. Peço que você não se esqueça de se inscrever, de curtir, de dar o seu joinha, de compartilhar o vídeo também, né? Se foi bênção para você, divida com alguém também. Que Deus te abençoe e até a próxima EBD em Dia.